agora a gente vai falar um pouco sobre a segunda fase do programa de desintoxicação. A primeira fase envolve consistentemente um programa de tanto oleação interna, prioritariamente, quanto um pouco de oleação externa. Então, numa versão mais caseira, você fica tomando o óleo, seja de arginim ou de ghee, dependendo do caso, internamente, para fazer com que aquilo dali encharque o nosso sistema com detergente de toxina, né? E externamente a gente vai dando um extra para ficar aquilo dali dentro da capacidade metabólica. Vai fazendo a dieta que a gente combinou, em termos de respeitar que tenha metabolismo para digerir as toxinas, evitar qualquer situação de um estresse emocional muito grande. E isso vai aos poucos fazendo com que o sistema todo seja inundado com um material capaz de dissolver AMA, tá? Então a gente tem uma concepção de que essa biotoxina que não estava bem digerida no teu sistema, ela só é lipossolúvel, que significa só a gordura que dissolve ela. Isso no Ayurveda a gente chama de digerir AMA, ou seja, a gente encharca e traz metabolismo, encharca e traz metabolismo, encharca e traz metabolismo. O Dr. Ghé, ele conta a história de um mestre que ele costumou aprender bastante Ayurveda na Índia, que ele fala assim, olha, a diferença entre um bom procedimento de desintoxicação e um mau procedimento de desintoxicação é o quanto você conseguiu metabolizar as toxinas para que elas pudessem ser expurgadas do seu sistema. Porque senão é só depauperação do sistema. O que faz a grande diferença do Panchakarma, ou do Shamana, ou do Shodhana, mas essa noção de desintoxicação é a capacidade de, antes de apertar a descarga, soltar a craca que está presa ali, tá? Então essa primeira fase foi de soltar a craca, mas ela ainda está no teu sistema. A gente vai entrar agora na fase de começar a aumentar ainda mais a dose. E a gente vai aprender qual é o ponto de parada. Por quê? Existem 3 procedimentos mais, assim, via de regra utilizados, que são o Vamana, o Viretna e o Basti. São os 3 procedimentos, digamos assim, introdutórios dos 5. O Vamana é uma purgação do estômago. A gente faz com que a quantidade de muco apodrecendo ali, estagnando, concentre todo no estômago e a gente faz uma emese disso. Isso é para o caso das pessoas que estão mais tristes, deprimidas, superapegadas, em alguma forma com diabetes, coisa que a gente considera patologia de agravamento de kapha. Para Pitta, a gente faz a purgação do intestino delgado por baixo mesmo. Então a gente toma alguns laxativos e às vezes até purgativos para fazer com que o nosso fígado, que estava completamente encharcado de material detergente, de óleo, possa purgar aquele excesso de bilirrubina, um excesso de uma bile que já está se tornando tóxica para o teu sistema, para que tua pele possa descansar, para que tua cabeça possa descansar, para que teu intestino possa descansar e para que você fique menos irritado da vida. E o terceiro é um aspecto que no caso do Shamana é uma versão bem suave de limpeza do intestino grosso. Tá? Não é Ayurveda mesmo, assim, para fazer a purgação para valer, a gente faz o que a gente chama de Nirodha Basti, que é um enema, uma oleação interna, principalmente com ervas ultra astringentes e de alguma forma picantes também, mas principalmente astringentes que vão secar e puxar aquilo ali, raspar a galera toda para fazer uma faxina industrial pesada. No nosso caso, a gente vai fazer só um Matra Basti, que é uma versão até 60 ml, que permite que o teu corpo tenha algum grau de sucesso de limpeza, sem que seja uma limpeza do intestino grosso inteiro. A gente vai basicamente limpar o reto, o sigmoide, por ali, tá? Porque a versão com 120 ml ou com 240 ml, elas precisam passar do sigmoide para que o líquido fique lá dentro. Entendi. E isso clinicamente é uma questão delicada, legalmente então é um problemaço, precisa ser enfermeiro para fazer isso. Então a gente faz uma versão que é só inserção no reto. Isso você pode fazer na sua casa, não existe nenhuma
legalidade de que você seja obrigado, que outra pessoa tenha que fazer isso por você, tá? Quando que para passar do sigmoide, sim. Porque o risco clínico é grande. Então, esses 3 procedimentos são os procedimentos que a gente vai usar possivelmente nessa fase de purgação mais grave. Mais grave significa mais intensa. Sendo que não necessariamente você vai usar os 3. Se você está fazendo chamando de pita, você vai usar o viretina, que é o do intestino delgado, fígado, e o base, porque a gente sempre usa base, porque aquilo dali, esses movimentos muito rápidos no corpo agravam o vata, e o base é um bálsamo para isso. O base é uma das coisas, assim, junto com o Nadishodhana, mais sem contraindicações que existe na face da Terra. Criança pode fazer, velho pode fazer, até grávida pode fazer. Assim, no Ayurveda, o que deixam grávida fazer é pouquíssima coisa, tá? Então, o Matra Base é como se você estivesse fazendo uma ligeira faxina de domingo na casa, sabe? Aquela que é uma faxina suave, mas não é uma faxinona, mas também é importante. Se você não faz uma faxina semanal dessa, só fica varrendo aqui e ali durante a semana, no final de semana começa a acumular poeira ali, não sei o que e tal. Então, fora desse programa de Shamana, teoricamente você poderia fazer esse básico todos os dias pro resto da vida, principalmente sendo uma pessoa de constituição Pitta Vata. Se for uma pessoa de constituição Kapha, tem que tomar um certo cuidado com essa quantidade toda de óleo. Mas isso no dia a dia que a gente vive é surreal. Mas assim, se você fizer uma vez por semana isso, enquadrar, na minha rotina eu sei que X-feira é o dia bom de eu ficar em casa. Aí passa a ser um sistema, um ritmo. Isso por si só já é bom para Vata. Ritmo de alguma coisa já é muito bom para Vata, tá? Então, esses são os 3 procedimentos mais drásticos. Os outros 2 procedimentos importantes são o Rakta Mokshana e o Nasya. O Rakta Mokshana é para liberar a toxina do sangue, que o sangue já ficou contaminado, e a gente faz isso na versão urbana com a preparação terapêutica ayurvédica, e a pessoa vai num posto de sangue e doa. Com o médico que eu fiz a minha formação, o Dr. Guerra, diz que mesmo estando com nível alto de saturação de oleosidade naquele sangue, ele é super condizente de ser apto à recepção para doação por outra pessoa. Se você achar que não tá legal, você pede, naquela horinha de botar a caixinha, de dizer que não quer que o sangue seja doado. Mas dá para fazer isso com uma estrutura funcional, eficiente, barata, urbana, dentro dos padrões legais, sem nenhum estresse. O Nasya é talvez uma das coisas mais importantes do Ayurveda. E tem um destaque relativamente pequeno, porque é menos assim teatral, né? Os outros tem, vai no banheiro, não sei o que, pega a seringa para fazer inserção retal, todos aqueles negócios assim. O Nasya não, botar uns pingos no nariz. Mas pro Charak, que é um dos formuladores principais do que a gente entende como Ayurveda hoje em dia, todo o programa de desintoxicação deveria começar com uma purgação forte dos doshas na cabeça. Porque com a ideia, com o teu sistema central minimamente funcionando bem, a chance do teu sistema periférico funcionar bem é grande, tá? Então a gente vai começar logo no primeiro dia de oleação externa mais consistente, começar a fazer uma purgação mais forte na região facial, que tem o objetivo de desobstruir essa área e também fazer com que alguns princípios sejam mais facilmente expurgados do teu sistema. O Nasya, como ele é via nasal, ele é principalmente foco de Kapha, que é dessa parte de muco e respiração, e de Vata, da coordenação da quantidade de oleosidade no teu sistema. Para Pitta, se o Nasya for medicado com óleo para Pitta, funciona bem. Mas para Pitta mesmo, funciona olho. Então, assim, a purgação, Viretina para Pitta, Shiroviretina, Viretina é purgação. Esse nome acaba sendo destinado mais para um tipo de purgação, que é a purgação do intestino delgado, mas Viretina é purgação. Então você pode fazer Shiroviretina também, que pode ser na forma de Nasya, na forma de... não é um netra base, mas é uma forma de botar uma quantidade grande
de oleosidade no teu olho para que ele faça uma purgação ali. Nisso tem que tomar muito cuidado na hora que vai fazer isso, porque tem que ser mais para noite, no horário onde você, computador, leitura, esforço concentrado de visão, já passou da pauta. Tá? Então, esse é o náusea e essa purgação nasal. Tem um outro procedimento que a gente vai usar também, que é o Karna Purana, que é botar um óleo morno no canal auditivo, porque isso é uma das coisas que mais diminui a ansiedade, melhoram o sono e simplesmente equilibra o vata. Dentro da rotina ayurvédica tem algumas coisas que a gente deve fazer no mínimo semanalmente ou qualquer coisa assim. Às vezes, dependendo do caso, até diariamente. Por exemplo, se a pessoa está com perda de audição no nível mais grave, você faz Karna Purana todo dia, depois de um tempo, aquela membrana que estava ressecada e não estava conseguindo vibrar, volta a vibrar. Tá? E um outro procedimento que a gente vai fazer aqui durante o programa é o Shiropichu, que é uma versão muito simples e efetiva de dar uma acalmada no corpo que passou por tantos processos metabólicos intensos. Então, no processo de purgação, ainda que a gente esteja fazendo essa desintoxicação de uma maneira de alívio de Shamana, em vez de ser de põe a casa abaixo de Shodhana, a gente mesmo assim considera que o seu sistema ficou meio que agitado demais pela quantidade de movimento que ele teve que fazer. De uma maneira mais ideal, a gente faz esse Shamana junto do ciclo da natureza. O Ayurveda tem um entendimento que tem algumas épocas específicas do ano que o teu corpo naturalmente quer fazer uma caganeira. Naturalmente quer vomitar. O Basti naturalmente não tem essa sensação, mas naturalmente às vezes quer escarrar uma quantidade muito grande. Então, tem momentos, assim, tem janelas onde a eficiência, a efetividade do programa aumenta muito. Tá? Mas, por enquanto, vamos com calma. Isso já é um papo onde a pessoa pode se programar na semana tal e tal, quando o sol estiver passando tal e tal, estiver mudando a estação tal e tal, eu vou programar minha vida para estar fazendo Shamana disso. Ótimo. Mas aí já é um comprometimento ayurvédico bem maior. Então, esse Shiropichu a gente vai botar um pouco de algodão na sua cabeça, deixar o ambiente bem aquecido e fazer uma bolha, assim, um espaço de muita tranquilidade e começar a botar um pouquinho de óleo morno nesse ponto que ainda é aberto do nosso cérebro aqui em cima. Né? Foi fechando, mas a estrutura, a densidade óssea aqui em cima, que a gente chama de adipati, ela é menor. Se você aperta aqui, você consegue ver que você consegue fazer mais pressão do que um pouco mais para o lado. Então isso daqui é aquelas janelas de filtro de mosquito, tem alguma membrana ali, mas aquela membrana é bem mais suave do que uma janela de vidro mesmo. Tá? Então o óleo entra aqui muito rápido. E pelo efeito da gravidade, o único lugar que ele escorre é para baixo e ele vai entrando mais no seu cérebro, mais no seu cérebro. Então esses são alguns programas assim que dá para fazer em casa, relativamente dá para fazer sozinho, desde que você entenda bem os princípios do porquê que a gente está fazendo, para que a gente está fazendo, quando a gente está fazendo, para quem a gente está fazendo, quando a gente não está fazendo. Então, uma coisa é descrever os procedimentos. Outra coisa é entender quais são os sinais adequados de preparação, de execução e de restituição desses procedimentos. Porque você pode ir no banheiro, sei lá, por exemplo, o Viretina, dessa forma que a gente faz chamando, implica num dia você ir umas 4 a 5 vezes no banheiro em média. O que garante que aquilo fez um Viretina bom? Alguns sinais que a gente vai observar nas fezes. Alguns sinais que a gente vai observar no teu corpo. Alguns sinais que a gente vai observar no teu pulso. Você tem 4 a 5 vezes no banheiro não garante nada em absoluto. Às vezes você foi uma e foi suficiente. Normalmente não é. Tá? Normalmente a gente entende que, no geral, as fisiologias humanas têm algum grau de padrão de semelhança. Então, esse grau de padrão de semelhança gera um grau de semelhança no resultado também, diante de um mesmo esforço. Mas... Shanti.